irmão Sanderson. É meio difícil de falar o nome dele. Ele botou logo Sandro, né? Era mais fácil. Sanderson. Ele está trazendo a palavra em nome de Jesus. E vamos receber uma salva de palmas em nome de Jesus. Eu também cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Dizer para os irmãos que é motivo de muita felicidade estar aqui com todos vocês. Agradecer meu amigo Tiago lá pelo convite, os pastores pela confiança. A gente sabe que é bem difícil, né, quando a gente convida assim, pessoas de outra igreja, porque tem diferenças, né, nas denominações. Mas eu agradeço pela confiança de todos vocês, de toda a igreja. Agradeço também pela presença de cada um. Trago a graça do meu pastor, venho debaixo da obediência dele. Para quem não sabe, eu congrego na igreja Ministério Terceiro de Graça, pastor Robson Oliveira, está próximo do DPO. Mas o mesmo Espírito que está lá está aqui também. Então a gente sabe que onde há a presença do Senhor, há mudança de alegria. Não é verdade? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Como o pastor já disse, já apresentou, tem uma caravana junto comigo. E como o pastor disse, é importante que tenhamos mesmo o apoio da nossa família. Isso é verdade. Muito obrigado. Mais uma vez, todos acharam? Capítulo 2 de Efésios. Amém? Amém. Tópico: a salvação é pela graça. Versículo 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8 e último: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Os irmãos podem se assentar, por favor. Mais uma vez, motivo de alegria estar aqui com todos vocês. O Thiago está rindo lá atrás. Eu estou nervoso, não fica rindo não. Muito feliz, irmão, de estar aqui com todos vocês. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui nessa noite não veio por próprio desejo, mas eu afirmo a vocês com toda certeza que foi o Espírito Santo que impulsionou o coração de vocês a estarem aqui nessa noite, passando por cima das dificuldades, de todo empecilho, de toda barreira. Todos nós estamos aqui com o intuito de louvar e agradecer o nome do Senhor, não é verdade? Como lido Carta de Paulo aos Efésios, eu trouxe aqui no celular que eu faço algumas anotações. Eu tenho um pouquinho de dificuldade para às vezes me relembrar das coisas, então eu dou uma acompanhada aqui de vez em quando. Carta de Paulo, escrita à igreja que estava em Éfeso. Paulo escreve essa carta quando estava preso em Roma, e quando Paulo escreve foi aproximadamente 60 anos depois de Cristo. Primeiro ponto: quem foi Paulo? Isso nós precisamos entender antes de darmos entrada no assunto a qual Paulo ele trata. Paulo, como nós sabemos, ele, antes de se converter ao Evangelho, ele era perseguidor da igreja.
Paulo era soldado, um dos principais do exército romano, e era ele quem tinha carta branca para mandar matar, para mandar perseguir, era ele quem ensinava, muitas vezes era ele também que ia, assim como nós vemos no livro de Atos, capítulo 7, quando o primeiro mártir Estevão, ele está sendo apedrejado por Paulo, no decorrer dos versículos do capítulo, se os irmãos forem ver, ele estava assistindo à morte do apóstolo. Mas é interessante uma coisa que acontece, que assim quando Paulo, já no capítulo 9, ele está indo novamente perseguir a igreja, Cristo, no meio do caminho a Damasco, se encontra com Paulo, e ali Paulo ele se converte ao Evangelho e passa como pregar o Evangelho pelo resto das suas vidas. Assim como Cristo ele tinha um encontro com Paulo, marcado por meio daquele caminho, ele tem um encontro contigo hoje aqui nessa noite também. Como dito, a sua vida aqui foi impulsionada pelo Espírito Santo, até porque se fôssemos viver conforme deseja a nossa carne, creio eu que muitos de nós não estaríamos aqui. Nesse frio, com essa chuva, talvez estaríamos deitados vendo um filme, vendo futebol, jogando um videogame, alguma coisa, mas de forma alguma estaremos aqui. Mas como o Espírito Santo que nos dirige, nos reunimos aqui nessa noite. E como dito, talvez alguns não saibam, podem ouvir falar Saulo, mas também podem ouvir falar Paulo. Não há diferença entre pessoas, os dois nomes pertencem a uma pessoa só. Saulo vem de origem judaica e Paulo vem de origem grega. Na verdade, Saulo ele era um homem que tinha dupla cidadania. Ele tanto era descendente judeu, da tribo de Benjamim, como também ele era um soldado romano, alguém que era do meio romano. Então, Saulo da origem judaica e Paulo da origem grega. Agora vamos saber para quem foi interessada essa carta, o qual nós lemos em Efésios. Podemos ver que Paulo ele escreve à igreja de Éfeso, igreja essa que ficava localizada na Ásia, que era um local muito cultural, uma cidade muito rica. Era uma cidade que recebia pessoas de diversos lugares de todo o mundo. Era um ponto muito estratégico, porque era fácil ligar através de barcos. Porém, era uma cidade que vivia um momento perigoso. Por quê? A idolatria e também o momento cultural prevalecia sobre aquele povo, sobre aquela cidade. Os irmãos terem noção quanto a idolatria dominava naquele lugar, no centro da cidade de Éfeso existia um templo que era destinado a deusa Artemis. Deusa essa que era a característica principal dos adoradores dela, era porque era a deusa da fertilidade. Então vocês já podem imaginar o tipo de adoração que existia ali naquele tempo. Se os irmãos forem observar, e até mesmo quiserem pesquisar, vocês vão ver que muitos cristãos da igreja de Éfeso estavam se voltando a adorar a Deus Artemis. Então a idolatria era algo que tomava conta da cidade. E Paulo, junto com os pastores e os amigos, eles vinham combatendo toda aquela idolatria, ensinando, advertindo, exortando, para que o povo pudesse se atentar e voltar ao verdadeiro Evangelho. Se os irmãos forem ver no livro de Apocalipse, capítulo 1, o apóstolo João vai estar dizendo ali algo que Deus entregou a ele. Ele vai estar se referindo à igreja de Éfeso a respeito das práticas que eles estavam tendo, que eram erradas, e direcionando eles a voltarem ao seu primeiro amor. Por quê? Porque o povo da cidade de Éfeso estava se voltando aos deuses daquela época. E a sua cultura, que era totalmente fora, contra a vontade de Deus e os princípios que o apóstolo havia ensinado para aquele povo. Agora a gente aqui voltando para o texto, ao qual Paulo diz que ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Algo interessante ao qual nós devemos observar. Quando Paulo ele diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, nós devemos parar e observar. Quando nós recebemos uma notícia, seja de um parente, um colega, um amigo, algum conhecido dizendo: fulano de tal morreu, ciclano faleceu, qual o nosso primeiro momento? O que a gente faz? A gente se entristece e de alguma forma a gente tenta buscar, descobrir o que causou aquela morte, por que aquela pessoa morreu. E aí então, às vezes nós descobrimos: foi tiro, foi facada, foi uma morte, foi mal súbito,
Ah, foi um infarto que ele teve. Então, quando nós recebemos uma notícia, a primeira coisa que nós fazemos é buscar saber por que aquilo aconteceu. Ah, fulano morreu por um infarto. Já temos a resposta. Ah, fulano levou um tiro. Já temos também a resposta. Ah, fulano foi enforcado, sofreu um acidente de carro. Já temos a resposta. Então, quando Paulo disse que nós estávamos mortos, nós precisamos saber mortos pelo quê? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E ele diz isso na carta. Vós estávamos mortos por nossas ofensas e pecados. Então nós já sabemos, assim como a igreja de Éfeso soube, que o motivo da morte da igreja era por conta das ofensas e por conta do pecado. Durante a palavra devocional, o pastor trouxe algo aqui muito interessante, que eu até brinquei ali com a Bruna. Falei para ela, está batendo, no caso está tendo ligação, né? Ele se referiu a respeito da desobediência de Jonas. Jonas, como nós sabemos, ele recebe uma ordem para ir a Nínive pregar, porém ele por si próprio desobedece a Deus e decide ir para outro lugar. O fim dessa história nós já sabemos, né? O fim dessa história, creio eu, que todos nós conhecemos, onde ele foi parar, e no fim o que aconteceu com aquela cidade? Ele teve que ir lá, querendo ele ou não. Com isso nós entendemos o que a desobediência ela faz. O que às vezes a nossa própria vontade nos impulsiona a fazer. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele vos vivificou. Mas por que ele nos vivificou? Porque vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Então todas as vezes que nós buscamos fazer aquilo que a nossa carne deseja, o resultado é a morte. Todas as vezes que nós fugimos daquilo que Deus tem para nós fazermos, o resultado disso é a morte. Morte essa seja muitas das vezes espiritual, como também física. Se nós formos analisar a Bíblia, nós iremos dar uma pesquisada em Gênesis, nós vamos ver que o primeiro pecado acontece no jardim. Ou seja, Adão, como nós conhecemos, livro de Gênesis capítulo 3, ele recebe uma ordem da parte de Deus, dizendo: todas essas árvores que você vê, você pode comer, menos da que está no meio. Por quê? Porque se você comer daquela árvore que está no meio, certamente morrerás. Essa era a ordem de Deus para o homem: coma de todas, menos da que está no meio. E aí nós vemos o desfecho dessa história. A única coisa que Adão não deveria fazer, ele fez. Ele comeu justamente da árvore que Deus tinha dado a ordem para não comer, porque ele iria morrer se ele comesse. Mas eu tenho certeza que se fosse eu no lugar dele, eu não teria comido. E eu tenho certeza que se fosse você também não. E assim como as mulheres, eu tenho certeza que elas não teriam dado ao seu marido para comer da árvore. Mas eu tenho certeza também que se vocês pudessem, hoje vocês dariam um conselho a ela. Se um dia vocês encontrarem com ela no céu, vocês falariam para ela: não faça isso, porque o resultado das consequências será drástico. E se eu pudesse, eu estaria com Adão e falar para ele: não coma, rapaz, você recebeu uma ordem. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, irmão, eu no lugar de Adão teria feito meio. Você no lugar de Eva também teria. Deus não erra. Tanto Eva quanto vocês, tanto Adão quanto eu, teríamos pecado. Porque a nossa carne ela é inclinada ao erro. A nossa carne é direcionada para as coisas erradas. E para nós vermos que não importa o lugar, Adão estava no jardim. E ali ele tinha a presença de Deus todos os dias com ele. A Bíblia vai relatar que Deus conversava com o homem e caminhava junto com ele todos os dias no jardim. Então o problema não veio da parte de Deus, o erro não veio da parte de Deus. Pelo contrário, o homem e sua carne está direcionadas ao erro. Então quando Paulo ele fala para a igreja que as suas ofensas e os seus pecados são as causas aqui da sua morte, ele está se referindo ao quê? De Adão no início da vida até os nossos dias hoje. Se nós seguirmos a nossa carne, já que somos descendentes de Adão, todos nós iremos pecar.
Paulo fala no capítulo 3 de Romanos que todos nós estamos destituídos da glória de Deus, estamos distantes. Por quê? Porque todos nós pecamos. O resultado do pecado é a morte. A Bíblia deixa isso bem claro, dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E por isso Paulo fala que Ele nos vivificou. Se dependesse de mim, se dependesse de você, para trazermos a vida novamente, nós não conseguiríamos. E é por isso que Cristo veio e se entregou naquela cruz. A vida que não pertencia em mim, a vida que não existia em você, Cristo trouxe e nos deu como favor merecido. Isso é a graça de Deus se manifestando em cada um de nós. Algo interessante, irmão, para nós observarmos nesse capítulo, é quando Paulo fala a respeito de morte. Como ele diz, vós estavas mortos. Se nós pesquisarmos e formos observar no texto original, no grego, nós iremos ver o significado da palavra morto. Morto no grego quer dizer necros. Necros. Necros para nós traz semelhança de necrose, de podridão. Traz semelhança para nós de algo que já cheira mal, algo que fede, algo que não tem vida própria, não consegue agir por conta própria, algo que não decide, algo que não tem mais vida. Necros para nós nos traz a entender algo que não pode trazer vida, porque já está morto. Essa é a condição do homem longe de Deus. Essa é a condição do homem sem Cristo. Essa era a minha condição antes de conhecer o Evangelho, antes de ter o Evangelho apresentado para mim. Essa era a sua condição antes de Cristo fazer morada na sua vida. Se a gente formos ver o que acontece com Adão depois que ele erra, nós iremos ver que a palavra de Deus para ele, ela foi cumprida. Na realidade, Adão ali, no meu ponto de vista humano, que é diferente do ponto de vista de Deus, porque Deus é um Deus misericordioso, e Ele demonstra isso pelo que fez por nós, entregando seu Filho, nós vamos ver que, na verdade, o que Adão merecia era morte física também, não apenas a espiritual. Se nós formos analisar o livro de Gênesis, Adão ele continua vivo, e ainda tem os descendentes que chegam até nós nos dias de hoje. Nós vamos ver ali a sequência entre Abel e Caim, e vem se prolongando até aqui. E até onde Deus ainda quiser firmar. Então, a sentença de Deus ali a respeito de Adão morrer foi cumprida. Mas foi cumprida com misericórdia. Porque Adão permaneceu vivo fisicamente. Porém, espiritualmente ele morreu. A gente vê que no decorrer da história, enquanto Deus chama Adão, Adão não responde, mas fica escondido. Quando a gente peca, irmãos, como Paulo fala que nós estamos mortos em ofensas e pecados, nós estávamos, na verdade, em ofensas e pecados, todos nós aqui pecamos. Então todos nós temos consciência do que o pecado ele nos causa, do que o pecado ele nos faz. Quando nós pecamos, o Espírito a gente sabe que ele se entristece. E com isso a nossa consciência, ela se entristece junto. Então o pecado ele produz em nós uma consequência muito peculiar, a vergonha. Quantos de nós, quando pecamos, temos vergonha de ir para a casa do Senhor? Quantos de nós, quando pecamos, temos vergonha de falar do amor dele? Muitas das vezes a gente comete um pecado e tem a oportunidade de pregar para algum colega, algum amigo próximo e a gente se cala, a gente se fecha. Vocês já observaram o porquê disso? A resposta é bem clara. A vergonha por conta do pecado faz a gente se prender a um medo de confessá-lo. Quando a gente confessa o nosso pecado, irmão, e deixa, a Bíblia diz que a gente alcança a misericórdia. Mas quando a gente não confessa, a gente se torna refém dele. A gente fica preso àquele medo, àquela aflição. Se você é acostumado a receber oportunidade na igreja, você não quer que te chame.
Se você tem o ministério, talvez, de sair para evangelizar por conta do pecado, você não tem vontade de ir, você fica com medo, fica preso. Se acontece de alguém precisar receber uma oração da sua parte, você se fecha, você se entristece, você não consegue ir, porque o pecado ele produz isso. O pecado ele te prende, ele te prende, ele te prende, ele te prende. Quando você não confessa, ele vai te prendendo até você morrer. O resultado do pecado ele é a morte, ele é seu salário. A Bíblia é clara quanto a isso. Então, quando Paulo está aqui falando para eles, vós estavam mortos em ofensas e pecados. É isso que Paulo estava dizendo. Aquele povo que era um povo idólatra, que deixava os princípios de Deus ensinados pelo apóstolo por muitos outros, e adorava, se rendia aos pés da deusa Artemis e de muitos outros deuses que existiam naquele local. Aquele povo vivia frequentemente em pecado. Mas uma coisa que é interessante é que Paulo, ele não escreve essa igreja para o povo. Ele não escreve essa carta para o povo. Ele escreve essa carta para a igreja. E isso perpetua daquele dia até os dias de hoje, para nós que estamos aqui também. A carta não ficou só naquela época. Não foi só naquela época que acontecia o pecado. Se nós formos observar o que Paulo está dizendo aqui, nós vamos ver que muitos cristãos de dentro da igreja de Éfeso viviam de forma que não era para viver, da forma que não era ensinada. E por isso Paulo escreve isso. Se nós formos analisar, nos dias de hoje, quantos cristãos que são membros do grupo de oração, que são membros da juventude, que são líderes, quantos vivem na prática do pecado e com isso estão morrendo espiritualmente, não estão percebendo, pastor? Quantos cristãos que estão dentro da igreja há anos, mas estão mortos? É algo perigoso e muitas vezes a gente não percebe. O pecado ele cega e cega e cega e cega, e se a gente não se arrepender, ele mata. O pecado é verdadeiro, irmãos, e a consequência dele é certeira. E por isso Paulo diz: ele vos vivificou, porque vocês estavam mortos em ofensas e pecado. Se nós formos agora analisar a história do rei Davi, e nós formos pesquisar, a gente vai ver que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus para governar o seu povo. E nós vamos ver que é interessante na história, porque Davi ele era um rei tão respeitado, mas tão respeitado, que os seus adversários o temiam e também respeitavam. Davi era sinônimo de força, Davi era sinônimo de vontade, de coragem. Se nós formos analisar o contraste de Davi antes do pecado e após o pecado, nós iremos ver como indefeso aquele homem se tornou. O que o pecado fez na vida daquele homem? A transformação que fez. Quando Davi ele peca, a Bíblia ela nos dá as consequências daquele erro. Davi que era um homem valente, que era um guerreiro forte, Davi que era um homem respeitável, Davi que era um homem honesto. Agora Davi ele se encontra de joelhos, chorando e pedindo a Deus por misericórdia. Por quê? Porque seu filho estava prestes a morrer. As consequências do erro de Davi alcançaram a vida do seu filho. E se nós formos ver e observar o que acontece, seu filho morre, mas Davi, antes dele morrer, Davi não queria comer, Davi não queria se vestir, Davi não queria tomar banho, Davi não queria se alegrar, Davi não queria dançar, Davi não queria ouvir a harpa, Davi não queria ouvir louvores, Davi não queria louvar. O que difere na minha e na sua vida? O que de tudo que aconteceu com Davi é diferente com cada um de nós? Eu acabei de dizer aqui que quando a gente peca e não pede perdão, a gente fica envergonhado, a gente fica triste,
a gente recua, a gente se entristece, a gente não quer fazer as coisas que nós devemos fazer para o reino de Deus. O que aconteceu com Davi lá, acontece conosco hoje também. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Assim como Paulo disse à igreja de Éfeso, que Cristo os havia vivificado, Davi, quando se arrepende, também é vivificado por Cristo. Se nós formos ler no decorrer do versículo, Paulo ele vai dizer que nós ressuscitamos com Cristo quando ele ressuscitou. Então, irmãos, é algo que a gente precisa observar e às vezes a gente não dá o devido crédito. O pecado em si, ele traz como resultado a morte. Muitas das vezes a morte física. Mas o que poderia ser pior é uma morte física com a morte espiritual também sentenciada. Se eu morro com Cristo, a Bíblia vai me dizer que é lucro. Se eu vivo com Ele, é Cristo. Mas se eu morro sem Cristo, não tem como ser lucro. Se eu morro sem Cristo, eu estou sentenciado a uma vida de sofrimento. Se eu morro com Cristo, é lucro, porque eu vou encontrá-lo na glória. O pecado ele produz a morte, irmãos, mas o dom gratuito de Deus verdadeiramente é a vida. E é por isso que Ele nos vivifica. Glória a Deus, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Como eu disse, o significado da palavra morte, no original grego, é necros, que traz semelhança para cada um de nós como necrose, como podre, algo que cheira mal. Se nós formos analisar situações bem práticas do nosso dia a dia, a gente vai ver que quando a gente perde algum ente querido, algum conhecido, algum colega, porém há uma certa demora para esse corpo voltar para ser velado, a gente sabe o que acontece. Esse corpo, quando chega, se é que houve condição de ser velado, o caixão precisa ser fechado. Não tem como velar um corpo que já está morto há diversos dias por conta do mau cheiro, por conta do estado. A gente sabe que o nosso corpo ele é um organismo vivo e as nossas células elas precisam estar funcionando. Então, quando alguém morre e nós vemos aí a situação de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, quando Jesus chega, o que é que dizem para ele? Não adianta mais, já cheira mal, já tem 4 dias que ele está lá. O que difere para os nossos dias? Lázaro já cheirava mal após estar morto, e aquela pedra havia sido colocada. Por isso, irmãos, quando alguém morre e passa muitos dias sem poder ser velado, o caixão precisa ser fechado. E o caixão, quando é fechado, a gente já sabe que já era. Não vai mais ver aquela pessoa, não vamos mais ter contato com ela, não vamos mais poder conversar. O resultado é apenas 7 palmos abaixo do chão. O que Paulo estava dizendo para aquele povo era: Ele vos vivificou. Vocês não pertencem mais a essas práticas que vocês estão fazendo. A mensagem para a igreja de hoje, para todos nós que aqui estamos, as velhas práticas elas precisam morrer com o velho homem. Paulo nos diz no livro de Coríntios que nós somos novas criaturas. Amém. Então as coisas velhas elas precisam ficar para trás. Os hábitos velhos eles precisam pegar esse lado. E nós, como cristãos, como igreja de Deus, como um organismo vivo no corpo de Cristo, ao qual Ele é a cabeça, nós precisamos dia após dia nos afastar daquilo que pode nos matar. Nós precisamos dia após dia negar a nossa carne, negar as nossas vontades, negar aquilo que os nossos pensamentos nos induzem a fazer. Aleluia! Nós precisamos dia após dia
Reconhecer que o Senhor Jesus, Ele é o dono da nossa vida. E se Ele é o dono da nossa vida e a gente entende isso, permitamos que Ele seja o Senhor. Que Ele comande tudo aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos, todo o objetivo que nós temos pautado, tudo aquilo que a gente deseja fazer, que Cristo seja o centro disso. Se você deseja se casar, que Cristo seja o centro do seu casamento. Se você deseja fazer uma faculdade, que Cristo seja o centro disso. Se você deseja mudar de glória, que Cristo seja o centro disso. A glória deve pertencer a Cristo e não a nós, muito menos a nossa carne. A vida está cada dia mais difícil e muitas das vezes nós estamos fazendo pouco caso dela, usando a vida que Deus nos deu de forma errada, usando o dom gratuito de Deus, porque Ele entregou a sua própria vida para que nós pudéssemos tê-la. Nós estamos usando de forma errada. O objetivo do cristão, ao qual nós já sabemos, está escrito, se eu não me engano, no livro de Marcos, capítulo 16, se eu não estiver enganado, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho para toda criatura. Às vezes nós não seremos capazes de ir para Angola ou para qualquer lugar que seja, mas nós estamos aqui. E eu quero fazer uma pergunta: todos aqui são evangélicos? Todos daqui, amém? Que bom por isso. Essa mensagem é para você, assim como também foi para mim. E se por acaso tivesse alguém aqui que não fosse evangélico, essa mensagem também seria para essa pessoa. Porque como o próprio Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, para a salvação, tanto do judeu quanto ao grego. Pois esse foi o objetivo de Jesus quando esteve preso naquela cruz, pregado naquela cruz: buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Esse é o principal objetivo do Evangelho. E para cada um de nós que estamos aqui hoje, que às vezes nos encontramos fracos na nossa caminhada, que nos encontramos desanimados, que às vezes queremos olhar para trás, Deus tem uma resposta para cada um de nós. Deus tem uma resposta, Ele tem um socorro, Deus tem um auxílio, Deus tem ali algo que vai nos trazer para perto dele, e é o Espírito Santo dentro da gente. Paulo ele vai dizer que o Espírito Santo ele é o nosso penhor, ele é a nossa garantia, ele é aquele que garante que nós não estamos sozinhos nas nossas dificuldades, ele é aquele que garante que nós não estamos abandonados, porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Nós não sabemos a causa por que cada um de nós estamos aqui hoje. Nós não sabemos o motivo, porque eu não sei o motivo ao qual você veio aqui. Assim como eu creio que você também não sabe o motivo ao qual eu vim aqui essa noite. Mas o Espírito Santo sabe. Eu não sei o que você precisa, assim como você também não sabe o que eu preciso, pastor. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo sabe. Pois Ele intercede por nós. E todas as vezes que nós nos posicionamos a fazer a vontade de Deus, nós deixamos para trás a nossa própria vontade. Todas as vezes que nós nos colocamos na dispensação do Senhor, aguardando as suas ordens, as nossas próprias vontades elas vão morrendo. E é isso que Paulo estava explicando quando ele estava dizendo: e ele vos vivificou. Por que ele nos havia vivificado? Porque nós devemos matar as nossas próprias vontades. Cristo colocou em nós a vida eterna. Esse foi o dom gratuito. Então, quando nós matamos as nossas próprias vontades, nós aproveitamos da vida que Deus nos deu. Amém. Dessa forma, irmãos, através do convite do Tiago, eu fiquei muito feliz por recebê-lo. Quero agradecer aqui também por ele ter, junto com a sua esposa indo lá fazer uma visita para nós na festividade, e aproveitar essa oportunidade, irmãos, e convocar a todos vocês, a toda a igreja, para orar pela nossa cidade.
cidade. Esse desejo ele brotou no meu coração enquanto eu estava lendo lá em casa mais cedo. E o meu objetivo, eu confesso a vocês que o que eu estava estudando ao longo desse tempo, já faz praticamente um mês que o Thiago conversou comigo, o que eu estava estudando era outra coisa. O que eu estava preparando para trazer hoje aqui era outra mensagem. Mas Deus mudou os planos às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, no dia de hoje, uma mensagem que já estava preparada, que já estava pronta. Deus mudou os planos. Eu comentei isso com a Bruna aqui. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei um pouco tenso, cheguei um pouco nervoso, porque eu fiquei pensando, Senhor, esse trabalho foi em vão? Todo esse empenho, toda essa dedicação ali, escrevendo, pesquisando, anotando, foi em vão? Como assim? Por que vai mudar os planos? Pela minha lógica, irmão, eu não aceitava. Mas quando eu cheguei aqui, que eu ouvi a devocional falando a respeito da desobediência, o Senhor confirmou no meu coração que a mensagem deveria ser essa. Glória a Deus. Nós estamos vendo aqui o que Paulo diz, e é justamente a respeito da desobediência. E como eu vim falando, desde a desobediência de Adão, a desobediência de Davi, a desobediência de muitos outros, até chegar às nossas desobediências, aquelas que nós cometemos todos os dias quando deixamos de fazer o que é certo e partimos para aquilo que é errado. A devocional que o pastor trouxe, ela falou muito no meu coração, porque, como nós sabemos, o destino de Jonas, ele poderia ter sido outro. O destino de Adão por desobedecer foi a morte. O destino de Davi por desobedecer foi perder seu filho. O destino de Jonas por desobedecer foi estar no ventre da baleia. Mas o resultado da história de Jonas foi uma cidade inteira voltada para Cristo. É por isso que eu quero convocar os irmãos para estarem de pé, para nós podermos orarmos juntos pela nossa cidade, pelas igrejas da nossa cidade. É algo que nós precisamos entender, não podemos deixar de fazer, porque os dias são maus. Eu tenho 27 anos, ainda sou jovem, mas tem muitos jovens mais novos do que eu que estão presos no tráfico, estão presos nas drogas, estão presos na criminalidade, estão presos nos vícios, na prostituição. Tem muitos pais e mães de família que vocês sabem a guerra que é para se criar um filho. Eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe, pelo meu padrasto que também está ali, que puderam, pela misericórdia de Deus, me presentear com a educação que eu tenho hoje. Eu dou graças a Deus por isso, porque eu nasci numa família estruturada. E através disso hoje eu posso dizer que eu sou jovem que tem juízo. Eu sou jovem que segue nos caminhos do Senhor. Assim como também eu posso dizer que se eu tivesse a estrutura familiar que eu tenho, as pessoas que eu tenho à minha volta, a minha vida poderia ter sido outra. Creio que muitos aqui não sabem, mas eu fiquei 6 anos distante do Evangelho. E eu olho para trás, eu me arrependo desse tempo perdido, mas ao mesmo tempo eu dou graças a Deus por isso, porque me ensinou. Hoje eu agradeço minha mãe, agradeço minha família, que oraram, que intercederam por mim, que lutaram para que hoje eu pudesse estar aqui, porque eu também já poderia ter partido. Há um certo tempo atrás eu sofri um assalto e tive uma arma apontada na minha nuca, mas graças a Deus, aprove a Ele que aquele não fosse meu dia. Hoje eu posso estar aqui contando esse testemunho para vocês e convocando a cada um de vocês para orarem junto comigo, pelos filhos, pelos irmãos cristãos, por cada jovem, cada pessoa dessa cidade, por cada igreja, amém? Vamos orar, feche seus olhos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, com um único objetivo, Senhor, que é de agradecer ao Senhor por cada oportunidade que Tu nos concede, Pai, ao longo desses dias, meu Senhor. Eu te dou graça, Pai, pela vida de cada pessoa
nesse lugar, meu Senhor. Eu te dou graça também, Senhor, pela vida de cada pessoa que não pode estar aqui, Senhor, mas que seu pensamento está ligado no trono da glória, Pai. Deus, eu te entrego cada vida que se encontra aqui dentro, Pai. Cada pai de família, cada mãe, cada irmão, Senhor, que vem aqui está representando cada membro familiar, cada, Senhor, amigo, cada colega, meu Pai. Cada um que está aqui nessa noite, Pai, eleve seus pensamentos àquela pessoa que talvez você quisesse que ela estivesse aqui dentro contigo, mas por algum motivo ela não está. Senhor Deus e Pai, tu conhece todos nós, Pai, na palma das suas mãos. Oh Deus, a sua palavra diz, Senhor, que tu conheces de longe, Senhor, o nosso assentar, o nosso levantar, Deus. Então nós confiamos em ti, Pai, como Salvador de nossas vidas, e nós queremos desde já, Senhor, entregar em suas mãos, Pai, cada pessoa dessa cidade, cada membro, Senhor, de familiar que esteja aqui, cada pastor, cada pastora, Senhor, cada componente do teu corpo, Senhor, espiritual. Deus, tu conheces, Senhor, as entranhas dessa cidade, tu conheces cada beco, Senhor, tu vês, Senhor, com os seus olhos, porque nós não temos como nos esconder de ti, Senhor. Assim como o salmista diz, Pai, para onde esconderemos, Senhor, do seu Espírito, Senhor, porque se eu subir ao céu, lá o Senhor está, se eu descer as mais profundas, Senhor, profundeza, e o Senhor está lá também. Se eu entrar na mais profunda caverna, Senhor, lá o teu Espírito está me vendo, Pai. Oh Deus, todos os moradores da terra são como formigas em suas mãos, Pai, e em suas mãos está o globo terrestre, Senhor. É tu quem governa, Senhor, o planeta, é tu quem governa cada cidade, é tu quem está acima de cada autoridade, Pai, porque em tuas mãos, Senhor Jesus, em tuas mãos está o controle de tudo, Pai, em tuas mãos está toda a plenitude, Senhor, cada autoridade estabelecida, Senhor, governa, Senhor, porque o Senhor permitiu que governasse. Cada governante de cada cidade, meu Senhor, está debaixo das suas poderosas mãos, meu Pai. Então nós intercedemos, Senhor, juntos, Pai, como um corpo, Senhor, e um exército do Deus vivo, pela cidade de Paracambi, Senhor, pelo bairro de Lages, Guarajuba, Costa, BH, Fábrica, ó Senhor, pela Cascata, Bom Jardim, Chacrinha, Deus, todas as cidades, todos os bairros e toda a terra está diante das suas mãos e perante os seus olhos, Pai. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor nos deu vida e por isso hoje nós estamos aqui alegres, Pai, diante da Tua presença, meu Senhor. Nós agradecemos a Ti, meu Pai, mais uma vez, Senhor, com o seu amém, diga obrigado. E amém, Senhor. Agradecer a confiança de cada um dos irmãos, agradecer ao ministério, pastor, Tiago, meu grande amigo, Thaís, esposo. Agradeço pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui, agradeço pela confiança. E eu quero, no 3 aqui, que os irmãos repitam a seguinte frase comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Glória a Deus, aleluia. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Deus brandou tremendo, falou tremendo em nosso meio. Você que estava ligado, você recebeu. Você que estava ligado no trono de Deus, porque tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Então tu viu Deus falar contigo de várias formas, de várias maneiras. Ele falou em nosso meio. Então, meu querido, você não vai sair daqui com a mão vazia. Você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Pode ter certeza disso. Porque nós, quando estamos na presença do Senhor, meus queridos, Deus faz coisas tremendas. Ah, não pensa você, pastor, meio do berço evangélico? Não. Deus me tirou lá do lamaçal do pecado. Me tirou lá do fundo do poço. Ninguém dava nada para mim.
Ninguém. Uma família idólatra, voltado para o espiritismo e odiava o evangelho. Quando falava que eu sou evangélico para meu pai, então misericórdia. Mas Deus me tirou de lá. Usou a minha esposa, me apresentou Jesus, porque antes só ouvia falar em Jesus. E hoje eu posso dizer, como disse Jó, hoje eu posso te ver com meus olhos. Oh, glória a Deus. Então, meu querido, a mim foi apresentado a Jesus. E naquele momento, eu digo a você, eu me arrependi de ter conhecido Ele antes. Porque se eu tivesse conhecido Ele antes, minha vida seria totalmente diferente. Minha vida mudou. Totalmente. Porque aquele que quando tem encontro com Cristo, a vida dele se transforma. Paulo, quando teve encontro com Cristo, o que aconteceu? Ele mudou totalmente. Então, meu querido, não perde tempo com as coisas do mundo. Porque o mundo, ele não nos pertence não. Nós estamos aqui somente de passagem. Nós estamos aqui para fazer diferença neste mundo cruel. Porque o mundo é ruim. O mundo é difícil das pessoas estar nesse mundo e dizer que o mundo é bom. Não. É momento passageiro. Mas Jesus, Ele tem uma promessa de vida eterna, uma vida que não haverá mais choro, mais nada, somente alegria. E nós estamos caminhando. Não para, haverá tropeço no caminho? Sim, haverá tropeço no caminho. Não tenta pegar desvios, porque não tem desvio, tem que seguir reto. Se tiver espinho, Jesus tira. Muralha, cai por terra. Mas você tem que estar firme em Cristo Jesus. Porque pode ter certeza que todo momento o Senhor vai estar te abençoando em nome de Jesus. Amém? Vida de Cristo, estender as tuas mãos, vamos estar orando, apresentando aqui em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, grandioso és tu, Pai. Aqui estamos nós, Senhor amado, tua igreja com a mão estendida, Senhor, sobre esses objetos nesta mesa, Senhor. Tua serva está ungindo cada um deles, Pai. É uma providência em cada vida, Senhor. Tu sabes, sonda, conhece cada coração, Senhor. Então, Pai amado, entra em tua providência agora, Senhor Deus, Pai amado. Pai, aí que tem a chave da casa, a chave do carro, Senhor. Guarda este lar, Senhor, Pai amado. Envia o teu exército de anjos, Senhor, nessas casas, Senhor, Pai amado, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer, Senhor, Pai amado. Guarda, Senhor, essa pessoa que está nesse veículo, Pai amado, guarda por onde passar, Senhor Deus. Aqui tem fotografia, Senhor, desse processo na justiça, Senhor. É providência, está na mão do juiz, está na mão desses advogados, Pai. Ó Deus, trabalha agora, Senhor amado, Pai, arrebenta todos os grilhões, todas as correntes, tudo aquilo que impede o teu servo, tua serva, Senhor, de ser abençoada, Senhor. Esses pedidos de oração, Senhor, se tem alguém enfermo, Pai amado, vem Deus da cura agora, Senhor, Pai amado. Entra curando, entra libertando de toda opressão maligna, de todo mal, seja queimado e repreendido agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, toma nas tuas mãos, Senhor Deus, e profetizamos bênçãos, Senhor, sobre cada vida, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Seja abençoado em nome de Jesus, amém. Renda de fé. Desde já agradeço a cada um de vocês que está nos visitando, volte outras vezes em nome de Jesus. Nosso pregador vai vir outras vezes em nome de Jesus, não vou largar o pé dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por quê? Porque ele falou aqui, deu recado que Deus mandou dar para cada um de nós. Amém. Então feche teus olhos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, te agradeço, Senhor, por cada vida que aqui está, cada lar representado, Senhor. Nós vamos estar saindo aqui agora, mas não da sua presença. Nos dê segurança para o nosso lar, Senhor. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada na tua presença. Guarda-nos, Senhor, por onde nós passarmos, Senhor. Nos esconde, Senhor, do sanguinário, do olhar do maligno, Senhor. Nos proteja, Senhor, guardando, Senhor, nossa entrada e nossa saída, por onde nós passarmos, Senhor. Deus querido, te entregamos nossas vidas a teus cuidados. Cuida do teu servo, cuida da tua serva, Senhor. Abençoa, Senhor amado. Toma nas tuas mãos, abençoando, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolações do Espírito Santo esteja em cada um de vós, desde agora e para todo sempre, e que todos digam amém. Vá e seja abençoado em nome de Jesus. Leva a tua bênção em nome de Jesus.